Sejam muito bem-vindos ao Café Científico do Senabio, o seu bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas. O professor Luiz Maurício tem prestado contribuição científica expressiva no campo de diabetes e uma perspectiva integrativa das suas bases moleculares e o desenvolvimento de abordagens terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas. Vamos conhecer um pouquinho mais do professor Luiz Maurício e da sua carreira científica. Então, professor, mais uma vez, seja bem-vindo. E a primeira coisa que a gente queria saber do senhor era que você contasse um pouco para a gente como foi o início da sua carreira, quais foram as suas inspirações, as suas motivações para entrar na carreira científica. Eu ingressei na faculdade de farmácia bem motivado, na verdade, por colegas e parentes, inclusive, que a gente já vem fazendo farmácia. Né? Da área de saúde, a coisa que mais me interessava. E rapidamente ingressei em fazer iniciação científica aqui no próprio CCS, primeiro em fitoquímica, no então NPBN, e aí eu conheci bioquímica, né, durante a graduação, e acabei indo para o departamento, hoje Instituto de Bioquímica Médica. E ao decorrer, né, eu fiquei realmente decidido que eu queria ter uma carreira científica e fazer mestrado, doutorado. E acabei conseguindo, né, ao longo desse processo, me posicionar. Quando eu terminei o doutorado, eu estava como docente já assistente na faculdade de farmácia. E assim fui cada vez mais me encantando pelas áreas de pesquisa moleculares e também vinculadas muito à área de saúde, integrando aí que eu vinha aprendendo na área de farmácia. Ou seja, foi uma conjunção de querer ser farmacêutico, né, profissional de saúde, na verdade, mas não necessariamente atuando extramural à universidade, na verdade, trabalhando dentro do ambiente científico e desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. E falando um pouco mais sobre as suas linhas de pesquisa a respeito do desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para a diabetes, o senhor pode citar uma delas, resumir um pouquinho para a gente, falando principalmente do impacto para a sociedade dessas pesquisas, da importância para a sociedade extramuros da universidade? Pois é. Tem um caminho, eu diria que bem interessante. Na verdade, todo mundo tem uma história interessante por trás de como chegou, né, a cada área de atuação que acaba tendo naquele momento. Para os idos de 2001, por aí, assim que eu tinha terminado o doutorado, eu comecei a tomar conhecimento de um hormônio, né, que na verdade já era conhecido aí há 13 anos, mais ou menos, mas até hoje pouco conhecido, que é um hormônio beta-pancreático, chamado amilina. Ele é co-secretado com insulina, né, por essas células pancreáticas, sistema endócrino. E que, evidentemente, assim como a gente sabe hoje que a disfunção de insulina de célula beta-pancreática resulta num rompimento da proteostase e até produção de insulina, dependendo do tipo de diabetes que a pessoa tem e do estágio que ela se encontra, a amilina também acontece a mesma coisa. E esse hormônio, ele não só é importante na fisiologia, né, ele regula o glucagon, alimentação, saciação, esvaziamento gástrico, tem diversas outras funções no organismo. Como também ele está no cerne do processo da patofisiologia, né, do processo do diabetes, em que ocorre formação de agregados desse hormônio, né, à medida que ocorre a hiperprodução dela, e assim vai rompendo toda a fisiologia desse sistema endócrino. Então, entender tanto o lado da patologia, né, que envolve esse hormônio, quanto tentar desenvolver um produto, né, biotecnológico à base de amilina que pudesse ser usado na restauração da fisiologia que se perde na disfunção beta-pancreática, se tornou um foco de principal interesse para mim e meu grupo. Eu tenho diversos outros interesses, né, em termos de pesquisa de
farmacêutica, mas uma das linhas que eu atuo muito está relacionada a isso. Então, tanto conhecer o mecanismo pelo qual se dá o desenvolvimento das doenças, né, dos tipos de diabetes que acontecem não monogênicas, que não são devido a um único gene, aquelas que têm um caráter ambiental também influenciando aí, como também desenvolver um hormônio amilinomimético, né, análogo à amilina, que pudesse ser usado. À época até já havia, em 2005, foi lá aprovado pelo FDA um hormônio que era um análogo de amilina, que é chamado de pranitide, e que, se você sair perguntando por aí, ninguém deve conhecer o pranitide. Por quê? Porque ele foi desenvolvido, é muito efetivo, só que ele requer que a pessoa administre conjuntamente a insulina, conjuntamente, mas separado, ou seja, no mesmo momento de refeição, mas separadamente, para aqueles indivíduos que são insulinizados. O resultado disso é que a pessoa tem que fazer uso de mais um produto injetável, que com certeza não é o ideal. Exato. Então, a gente, com isso, veio buscando métodos de desenvolver sistemas de liberação mais, entre aspas, humanizados para a amilina, tanto para o uso rápido, como um que fosse de longa duração, como existem alguns produtos aí que atuam no organismo durante muito tempo. Então a gente tem uma série de produtos que foram desenvolvidos, né, alguns aí na forma de até trabalhos que foram publicados, outros que foram patenteados e licenciados também para a exploração, né, para o desenvolvimento, e tentar conjugar isso misturado com a insulina para que pudesse ser, né, um único produto, né, na verdade é uma administração conjunta, como se fosse, bem entre aspas novamente, né, a própria célula beta secretando conjuntamente os dois ali. É claro que tem muitas nuances nisso, né, porque um precisa ir um pouco mais, outro um pouco menos. Então, até na verdade isso virar um produto que chegue ao acesso da população, levaria um certo tempo. Mas não parou nesse licenciamento. A gente vem desenvolvendo outros trabalhos também em relação à amilina, que, enfim, estão aí sendo parte do grupo ainda em desenvolvimento. Não considero um produto completamente finalizado ainda, disponível, né? Outras empresas desenvolveram também, agora já existe além do pranitide, outros produtos análogos, né, dessa amilina, e que estão mostrando melhor do que o pranitide, na minha perspectiva, de que realmente você consegue restaurar muito bem a fisiologia do indivíduo, tanto para o diabetes como também para outras doenças associadas, como no caso do diabetes tipo 2 também. Às vezes você tem a síndrome metabólica aí associada, junto com a obesidade. Então tem sido mostrado nos últimos 2 anos aí recentes, esses produtos novos de outra empresa, como realmente um caminho a ser seguido na linha de produto terapêutico para diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. São duas doenças bem diferentes, mas que as duas podem ser vistas assim como obesidade. Mas eu não acredito, assim como muitas outras pessoas, eu tenho a crença de que a doença não é a falta do medicamento, né? Tem muito mais coisa além disso, né? Nem todo mundo precisa da amilina. Então, isso, né, uma diabetes mal controlada não é uma pessoa com falta de amilina, né? E sim, na verdade, um conjunto muito maior, porque não é uma doença, não são doenças que se resolvem com apenas tomando uma determinada medicação. Ela requer um esforço, ambas, né, todos os tipos de diabetes requerem esforços coletivos do indivíduo, de envolvimento social, psicológico, familiar, né, social. É uma doença também que tem um peso, né, ambiental, social muito grande. E como é que se resolve isso? Então isso está na parte, digamos, de trabalho não tão de bancada de laboratório, né? Mas sim de rever, de propor métodos e
de acompanhamento e de propostas terapêuticas não farmacológicas, de como conjugar isso tudo. Então eu, mas colegas do grupo, a gente vem escrevendo trabalhos aí, e discutindo, apresentando seminários, enfim, de modo a tentar fazer uma integração melhor disso tudo. Isso tudo que não só a farmacoterapia, mas também a parte nutricional, né, que é fundamental nisso daí. Você falou uma doença social. É uma doença impacto social e ambiental muito grande. Por ambiental quer dizer, não esse nosso calor, né, de hoje, desses últimos dias, mas sim ambiental no sentido que a gente é influenciado por todo o landscape, todo o ambiente que a gente está cercado, né, de alimentos, de exercício, do social, da interação. Às vezes a interação com o núcleo familiar ou social desfavorece a pessoa se manter numa determinada terapia. Então envolve muito do psíquico. Então é uma doença que requer, na verdade, uma atuação multiprofissional. São doenças que requerem uma atuação multiprofissional, multifatorial, bastante grande, além da farmacoterapia, né? Então eu estou aí com um olhar bem além apenas do farmacológico. Continuando a falar sobre a diabetes, como a gente pode relacionar o zinco com essa doença, já que ele é um dos micronutrientes... Continuando a falar sobre a diabetes, professor, como é que a gente pode correlacionar o zinco, que é um dos micronutrientes essenciais para o nosso corpo, com essa doença? Bem, zinco, né, como você bem falou, é um micronutriente essencial, né? Assim como o ar é uma coisa essencial para a gente, certos micronutrientes também são. E a falta do micronutriente durante um certo período de tempo, ele não impacta imediatamente no indivíduo, porque a gente costuma ter algumas reservas de alguns deles, né? Não é como o oxigênio, que se você ficar aí alguns minutos sem respirar, podemos ter um problema, né? Mas sim, ele é essencial, assim como diversas vitaminas, outros micronutrientes, né? O próprio ferro, que muita gente sempre se refere aí. Inclusive, os programas de alimentação que se fazem público, né, no Brasil e também fora, eles são costumeiramente baseados nas necessidades de micronutrientes a ser atendido pela população. Então, ele não se baseia apenas no cálculo de quanto de energia eu preciso calcular para atender a demanda de um determinado aluno numa idade escolar ou um determinado paciente que está internado com uma nutrição enteral, mas sim, não só calórica, mas também de micronutrientes, porque eles são absolutamente essenciais, né? E a gente, né, já deve ter ouvido falar, muitos de nós a gente deve ter ouvido falar que a vitamina C tem que tomar, a vitamina D tem que pegar sol ou então tomar, porque a gente precisa repor, mas a gente não olha no dia a dia o alimento como hoje eu estou sentindo assim, uma falta um pouco mais de ferro, uma falta um pouco mais de zinco. Você não vai para o restaurante ou faz a sua preparação, seu alimento dessa forma. É guiado pelo prazer da alimentação, pela satisfação, pela necessidade de saciação, né, que automaticamente se regula. E a falta de alguns desses, como eu falei, se reflete imediatamente em algumas doenças, né? Como no caso da falta da vitamina C, da vitamina D, né? Da vitamina A. Estou falando algumas aí que são mais comuns para a população, né? Do ferro, né? Da anemia. Mas não é só uma doença que normalmente está associada à falta de um micronutriente. Pode ter um conjunto delas mais conhecidas, a gente acaba ouvindo aí no dia a dia, ao longo da nossa vida. E zinco também é um deles, né? São centenas de funções fisiológicas, de proteínas, de enzimas que nós temos no nosso organismo que dependem de zinco, que são reguladas em zinco. O metabolismo de vitamina A é regulado por zinco. Então, o processamento de proteínas que estão relacionadas a doenças neurodegenerativas também são regulados por zinco. E a menina
e a própria insulina, por exemplo, elas também têm um envolvimento direto em zinco. Então, o zinco é um cofator, né? Ele se liga nessas proteínas e, de alguma forma, modulam ela, mexem com a estrutura e função dela. E também ele serve como sinalização em alguns locais onde ele é lançado durante o nosso organismo. Ou seja, zinco, assim como vários outros nutrientes, ele realmente é importante. E o que isso tem a ver com o diabetes, né? Lembrando que o diabetes não é uma doença, são várias doenças, né? Existem diversos tipos de doenças. É muito difícil achar em estudos de associação uma causalidade, ou seja, se você pegar um grupo populacional e screenar para quem tem falta de zinco, você tem que ver quais as doenças estão prevalentes naquele grupo. Uma coisa que não pode ser feita na população é a chamada depressão e repressão. O que é isso? Imagina um modelo animal, ou mesmo células, ou enfim, algum modelo biológico, e você deixa de dar aquele micronutriente e vê o que acontece. Aí depois você vai lá e suplementa para ver o que acontece. Como são essenciais esses micronutrientes e vitaminas, né? Fazer a depressão em população humana não é ético. Então, esses tipos de estudos, para a gente saber se ele é causal no diabetes, é muito difícil. Então, a gente volta e meia, escuta aí nos noticiários, mas um estudo mostra que ovo está associado a isso, ou que café está associado àquilo, seja benéfico ou maléfico, mas tem uma associação. Quando a gente ouve essa associação, passa desapercebido, às vezes, mas significa o seguinte: não pegou a população e depletou de café. Se eu for depletado de café, talvez eu tenha... eu posso te dizer o que acontece, vou ficar meio assim, eu passaria bem, café. Mas, e fazer a repressão talvez dê uma satisfação, né, desse tipo. Mas por associação, o que tem se visto é que está relacionado com a maior prevalência de diabetes a depressão de zinco. E, por outro lado, suplementação de zinco leva a melhoras de alguns quadros de diabetes. Alguns trabalhos também por associação. Daí isso ser forte como tomar um analgésico e a dor de cabeça passar, não tanto. Né? Como eu falei, você não pode... tem que tomar cuidado nessas associações que não são tão fortes. Né? Como, por exemplo, tabagismo e câncer. Tem uma associação forte. Né? Então, assim vai. Só que... o que acontece? Como eu falei, a gente não busca na alimentação, eu vou comer hoje só alimento rico em ferro, ou só alimento rico em zinco. Ninguém busca isso. Por quê? Porque os alimentos, eles não têm apenas um micronutriente ou outro. Na verdade, eles têm vários micronutrientes. Então, às vezes, quando você deixa de ter um micronutriente em uma determinada quantidade, o outro também pode estar faltando. E por isso, às vezes, as associações não são tão fortes. Mas tem se demonstrado que Em estudo em modelos animais, né, inclusive no nosso próprio grupo, tem mostrado que ocorre um processo de degeneração endócrina pancreática associado à depressão de zinco. Refraseando, quando você deixa de dar zinco na quantidade ideal, não é zerar, porque senão os animais morrem. Né? Mas quando você reduz isso e vai olhar o pâncreas, o que acontece? As células beta que estão ali produzindo insulina e aminina, elas começam a diminuir em quantidade e em tamanho e começam a entrar em morte celular, apoptose, a quantidade dos hormônios desaparece, eles entram num quadro que se assemelharia a diabetes. Aí você pode me perguntar, se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2, se é diabetes tipo o quê? A gente não tem nome para isso, mas ele foi causado pela deficiência de zinco. Significa que a recomendação geral para todo mundo aqui é então vamos tomar zinco muito de hoje em diante para não ter diabetes. Não é isso. Primeiro que, como eu falei, são modelos animais. Segundo que não necessariamente a deficiência de zinco é causal do diabetes, mas existe uma associação muito forte. Um próximo passo, né, que a gente almeja dar aí, ou esperamos que algum outro grupo eventualmente vá fazer, são estudos que consigam, com biomarcadores que identifiquem essas deficiências de zinco
e essas associações como diabetes consigam amarrar isso um pouco mais, e ver se de alguma forma essa vinculação é maior. Seria o caso da gente fazer trials, por exemplo, né, clinical trials de suplementação de zinco para ver se isso melhora um tipo de diabetes ou outro. Tem alguns que foram feitos, né? Acho que ainda faltam estudos maiores, mas eu não acredito que seja só isso. Como eu falei, onde tem zinco, tem outros micronutrientes. Pode ser que por associação outros também estejam deficientes, né? E isso entra na alimentação macro, porque os alimentos mais ricos em micronutrientes são aqueles mais ricos em proteínas, muitas das vezes, né? Aqueles mais pobres em micronutrientes são normalmente aqueles que são que mais saciam rápido, são os mais baixo custo. Então pode ter também uma associação entre os micronutrientes e as preferências alimentares e que levam a descontrole do diabetes por causa do tipo de macronutrientes que a pessoa está ingerindo. Ou seja, é um emaranhado de informação, mas que basicamente une macronutrientes, associação e custo do alimento e preferências alimentares da população com a riqueza de micronutrientes, zinco inclusive. Então, como costurar isso? Isso é uma coisa que está além da bancada única, mas que a gente também está olhando para isso. Espero que deve a gente ter uma contribuição aí na forma de trabalho para isso. Espero também. É isso. E a pensão que afeta uma grande parte da nossa população, do mundo inteiro, cada vez mais. Então, sempre descobrir, não só estudar o mecanismo da doença, como você está falando, mas novas medicações que consigam atingir maior parte da população é sempre muito importante. E agora, falando um pouquinho mais sobre a tecnologia de difração do raio-x, né, que a gente também citou lá na sua apresentação, só lembrando que essa tecnologia, que esse equipamento de difração de raio-x instalado no Senabio permite desvendar a estrutura tridimensional de proteínas ou de outras biomoléculas. Será que você pode explicar melhor para a gente o que é essa tecnologia de difração de raio-x e a importância dessa tecnologia instalada no Senabio, que é um centro multiusuário, não só para as suas pesquisas, como toda a comunidade científica da UFRJ, do Rio de Janeiro e do Brasil? Difração de raio-x é uma técnica centenária, né? E hoje em dia, na verdade, na biologia estrutural, no Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, na biologia estrutural, né, nós temos agora aí a difração de raio-x, mas difração de elétron é uma coisa também possível de ser feita, espero que seja um próximo passo ser dado aí em breve, né, no horizonte, que já permeia a comunidade de biologia estrutural, assim como a ressonância, né? Eu acho que o Senabio está numa posição hoje de destaque no cenário de biologia estrutural em termos de equipamentos e de métodos bioanalíticos, o que tem do estado da arte de fronteira ali, né? A difração do raio-x é uma coisa que eu fui buscar aprender, né, a fazer lá em 2005, quando fui fazer com o Polidop, e por conta de uma necessidade de elucidar a estrutura, né, pelo que eu vinha trabalhando aí no doutorado depois, e até hoje, né, eu continuo trabalhando muito com difração de raio-x. Mas uma coisa que eu senti falta, né, no estado do Rio de Janeiro foi de uma comunidade de cristalografia, né, de proteínas, biomoléculas, que formar cristal é a base para você conseguir fazer a difração de raio-x, né, de cristais. Existe uma comunidade muito grande de cristalografia de pequenas moléculas, dos químicos, mas para macromoléculas, ou seja, para proteínas, isso não havia. E assim, havia uma comunidade de dois praticamente, eu e meu ex-aluno, que também é docente da UFRJ hoje, né, que também atua aí na difração de raio-x. Hoje em dia tem mais gente que se formou nisso, mas havia falta de um difratômetro que pudesse estar ali do lado, né, não do lado meu, mas do lado da comunidade como um todo, do Rio de Janeiro e de outros, e que você pudesse testar e analisar os dados, porque não é o tipo de coisa que você faz indo a um síncrotron apenas uma vez por ano. Você precisa múltiplas vezes ao ano coletar dados, testar, melhorar. Então é um tipo de rotina que a gente precisava. Então, graças à FINEP, né, a UFRJ foi agraciada pelo projeto ProInfo,
o que permitiu a aquisição do difratômetro e instalar aí há 2 anos, bem pré-pandemia, no final de 2019, não deu nem muito tempo ainda de coletar tantos dados aí, a gente está trabalhando intensamente nesse sentido, mas que está permitindo usuários de diversas unidades da UFRJ, assim como fora da UFRJ, do Sul, já veio aqui, e da UFMG, né, de Minas Gerais. Então a gente tem tido usuários de diversos lugares agora procurando para poder usar a plataforma de difração de raio-x e para cristalografia de proteína e emissão da estrutura. Então, hoje em dia, ela já foi considerada uma técnica, né, fundamental para o uso da estrutura de proteína, aí, né, há 60 anos atrás, com Max Perutz e John Kendall, né, quando resolveram a estrutura da mioglobina e hemoglobina, mas hoje em dia, enfim, como o Senabio próprio mostra, né, a gente tem ressonância, né, microscopia eletrônica, cryo-EM agora lá no síncrotron, né, no CNPEM, a difração de raio-x, agora a difração de elétrons também, que permite dentro do microscópio eletrônico você fazer esse tipo de processar, coleta de dados e depois processar, né, exemplo que você faz para a difração de raio-x. Então hoje as oportunidades de elucidação estrutural a partir de amostras é muito diverso, o que tem permitido a gente acompanhar um salto enorme no ganho de informação estrutural científico, né, que a humanidade está vivenciando aí. Eu acho que a gente está num momento único, bem interessante da história, de tantas oportunidades técnicas para a elucidação estrutural. Inclusive, né, recentemente, a modelagem molecular ganhou uma força ainda maior com o AlphaFold, que não tem a ver aqui com nós, né, mas assim, só para não falar só das técnicas de bancada única, mas também a bioinformática, né, a modelagem computacional também tem permitido bastante esse tipo de avanço. E cada vez mais há necessidade de integração dessas técnicas. Né? A gente vê os trabalhos com múltiplas técnicas se usando. Professor Luiz Maurício, muito obrigada. Então eu queria dizer para vocês que se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem saber mais alguma coisa do professor Luiz Maurício, deixa um comentário aqui para a gente que a gente vai repassar para ele com o maior prazer. E aqui a gente termina mais uma edição do Café Científico do Senabio. Até o próximo.